Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Deixa eu só achar aqui. Diz assim o texto. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece com todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo quanto lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais e o dará aos seus servidores. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas que vocês escolherem para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com a 10ª parte do rebanho de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, instrui-nos por tua palavra. Quebra o nosso coração, a dureza, Senhor Jesus, da nossa vontade quando queremos desagradar ao Senhor. Nos desperta, fala conosco, para que possamos nos parecer com o Senhor, nos conduz pela orientação da sua santa palavra, Pai. Nós te oramos no nome santo do Senhor, Deus. Amém. Irmãos, quando nós vimos o capítulo 7, nós vimos o modo como o Senhor venceu Israel, né? Foi o próprio Deus que venceu por Israel os filisteus. Agora, no capítulo 8, chega um momento em que Samuel já está bem idoso, está bem velho, e ele constitui 2 filhos dele, Joel e Abias, como juízes. Parece que a intenção de Samuel era tornar isso de forma hereditária. Isso não tinha acontecido ainda, né? Como nós já vimos até agora, Samuel foi o último juiz de Israel. Ele é o 13º e último juiz de Israel. E até esse momento, essa ideia de ter um juiz que tivesse herdado o direito de seu pai,
Isso só aconteceu parecido com isso com Gideão. E mesmo assim foi horrível. Foi um irmão de Gideão chamado Abimeleque que tentou se apossar do reino, né, se apossar da liderança de Israel após Gideão, mas não deu certo. Samuel aqui, parece-me que ele constitui os filhos dele, já velho, né? Conforme diz o narrador, ele está velho, coloca Joel e Abias para começarem a atuar como juízes. Talvez com a intenção de fazer isso se tornar mesmo hereditário. Acontece que os filhos dele, como diz o versículo 3, não andaram nos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. A gente, quando olha para esse texto, para esse começo aqui, isso lembra um pouquinho aquilo que nós já vimos em alguns capítulos anteriores com relação a Eli, né? Eli tinha os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que deram muito trabalho. Na realidade, Ofni e Finéias, eles até tinham o direito de ser sacerdotes, porque o sacerdócio estava ligado à tribo de Levi. Então, se o pai era da tribo de Levi, os filhos naturalmente eram, então os filhos dele poderiam ser sacerdotes, não tinha problema com relação a isso. Mas os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que é o sacerdote que está aí no começo do livro, foram terríveis, irmãos. Eles desprezaram a oferta, o sacrifício do Senhor, eles desprezaram a seriedade da oferta a Deus, e o Senhor os matou. E a gente realmente fica em dúvida, porque naquele momento, lá no começo do livro, capítulo 3, 4 do livro de Samuel, nós vemos, capítulo 2 e 3 do livro de Samuel, nós vemos que Eli compartilhava desse sentimento dos filhos. Quando o Senhor fala, repreende a Eli, o Senhor ainda diz assim, você, na realidade, estava se beneficiando também. Os seus filhos roubavam a carne lá das ofertas, e você se engordava com ela, você aproveitava. Não aparece isso aqui com Samuel. Não há nenhum tipo de repreensão no texto que possa deixar claro que Samuel falhou na educação de seus filhos. Então, a gente precisa lembrar de 2 coisas, irmãos. Há o nosso compromisso diante de Deus de educar os nossos filhos no temor do Senhor. É um compromisso, inclusive, que eu e você fazemos quando nos tornamos membros da igreja. Quando nós batizamos os nossos filhos, né? Nós apresentamos nossos filhos ao batismo, nós estamos nos comprometendo diante de Deus e diante da igreja de educar os nossos filhos no temor do Senhor, de ler a palavra de Deus com eles, de orar com eles e por eles, de ensinar eles a viverem para a glória de Deus. Esse é o nosso compromisso. E é um compromisso tão sério que a gente faz diante de Deus, diante da igreja, que a Igreja Presbiteriana, no seu manual de doutrina, ou no seu manual de disciplina, né, o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana, estabelece que os pais serão disciplinados em lugar dos filhos menores que se portem de modo que traga desonra ao Evangelho, à Igreja, à glória de Cristo. Por quê? Porque o pai se comprometeu diante da igreja, se comprometeu diante do Senhor quando apresentou seus filhos ao batismo, de instruir eles no temor do Senhor. Quando isso não acontece, então os pais é que são disciplinados. Mas tem um outro aspecto que às vezes a gente precisa lembrar também. Por mais que a gente se esforce para ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor, o que nós podemos fazer, irmãos, é apenas ensinar. Nós não podemos fazer com que eles temam ao Senhor. É completamente diferente. Nós podemos fazer aquilo que o salmista, no Salmo 78, faz, né? Um salmo muito bonito, onde ele traz uma instrução muito relevante. Ele diz assim, meu povo, escute a minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Asaf, que é o autor do Salmo 78, ele diz que ele vai contar aos seus filhos, vai contar à próxima geração aquilo que Deus fez, com a intenção de que seus filhos conheçam e temam ao Senhor. Mas o fato de Asaf fazer isso, de eu fazer, você ou Samuel, não quer dizer que o nosso filho vai temer ao Senhor. Não quer dizer que nossos filhos vão realmente viver para a glória de Deus. O texto aqui não traz nenhuma repreensão a Samuel.
como trouxe com Eli, né, lá nos capítulos 2 e 3. Então a gente fica com a impressão de que Samuel cumpriu o papel dele. Samuel fez o que ele podia ter feito mesmo. E eu acho que o decorrer do texto vai deixar isso um pouco mais claro ainda. Quando Samuel vai apresentar diante do Senhor o pedido do povo, Deus diz assim: Samuel, fique tranquilo, eles não estão rejeitando você. Então, se não é algo que você fez, eles não estão olhando para os seus filhos e dizendo assim: isso é culpa de Samuel. Vamos pedir a ele para dar um jeito, porque foi ele que realmente não educou os seus filhos da forma que deveria. Infelizmente, por mais que a gente se esforce, e algumas vezes falta esforço, algumas vezes falta mesmo seriedade de nossa parte em ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos, em ensinar eles a temer e amar o Senhor. Algumas vezes nós falhamos nisso, mas quando nós cumprimos, algumas vezes os nossos filhos não amam e nem temem ao Senhor. Isso aconteceu com os filhos de Samuel. Ele está ficando velho, então os anciãos de Israel procuram Samuel e dizem assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos constituir um rei. Seus filhos estão, você está ficando velho, os seus filhos nós não queremos, eles não andam pelos seus caminhos, eles não são como você, então nós não queremos que eles sejam juízes sobre nós. Na realidade, nós queremos um rei, como acontece com todas as nações. O que eles dizem a Samuel é o seguinte: todas as nações ao nosso redor têm um rei, têm um líder. Isso não acontece com a gente. Nesse momento, irmãos, Israel não tinha realmente uma administração central. Isso não existia. As tribos tinham tomado a terra. Nesse período aqui, já tinha se passado mais de 300 anos, desde que os muros de Jericó tinham caído, e eles estavam na terra prometida. Mas ainda não havia uma organização central. Cada tribo, às vezes, guerreavam juntas contra inimigos, e às vezes guerreavam entre si. Eles olham para as nações ao redor e dizem assim: rapaz, talvez, se a gente tiver uma organização central, se a gente tiver uma organização melhor, funcione melhor. Então, assim, já que acontece isso com as nações, vamos pedir um rei para a gente também. E eles vão apresentam esse pedido a Samuel, diz assim: olha, a gente quer um rei. Mas o texto diz, no versículo 6, que Samuel não gosta muito dessa palavra. A gente pode, à primeira vista, pensar assim: não, Samuel não gostou porque talvez ele quisesse manter os filhos dele lá, quisesse manter os filhos dele no poder, né? Não parece, irmãos, não parece que é isso o motivo de Samuel. Ele entende que, na realidade, o povo está se rebelando de alguma forma contra Deus. E aí, quando ele vai orar ao Senhor, é Deus quem diz a ele, né? Samuel, atenda ao povo. O que eles estão pedindo, atenda. E eu imagino o quanto isso deixou até Samuel espantado, né? Está aí no versículo 7. Deus diz assim: olha, atenda, entenda, eles não rejeitaram você. Eles estão rejeitando a mim para que eu não reine sobre eles. Não, o problema deles não é com você. É muito interessante, irmãos, quando um líder enfrenta qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de dificuldade, e ele entende que talvez isso seja um ataque frontal contra ele. Algumas vezes o líder vai pensar assim: não, isso é simplesmente porque fulano não gosta de mim, porque cicrano tem alguma coisa contra mim. Mas algumas vezes, irmãos, é apenas porque as pessoas têm o coração endurecido mesmo. Algumas vezes é porque as pessoas são apenas pecadoras. Algumas vezes é porque elas estão buscando os seus próprios interesses. Então, nem tudo é sobre o líder. Não dá para pensar que qualquer infortúnio que ele passa, qualquer dificuldade que ele enfrenta, é por conta de algo que ele fez ou que ele deixou de fazer. Pode ser sim. Inúmeras vezes, inclusive, é. Mas existe um outro fator também que nós precisamos colocar nessa equação, que é o comportamento do outro. A mesma coisa que a gente viu com relação aos filhos de Samuel. Samuel pode ter se esforçado para educar seus filhos no caminho do Senhor, mas os seus filhos não temiam a Deus, os seus filhos aceitavam suborno, os seus filhos eram ímpios. Agora, quando o povo pede um rei, podia não, Samuel se sentiu de algum modo rejeitado, né? Mas Deus diz a ele: não se sinta assim. O problema não é com você, não tem a ver com você. Na realidade, as pessoas não estão rejeitando você como uma pessoa. A impressão que dá é que, inclusive, o povo de Israel, irmãos, tinha gostado de Samuel. Ele foi um dos juízes que passou mais tempo governando o povo de Israel.
e um bom juiz. Por ele, Deus, inclusive, deu uma grande vitória sobre os filisteus, como nós vimos na semana passada, no capítulo 7. Então, Samuel foi um grande líder, só que ele está velho agora. E o povo não estava rejeitando a ele, mas rejeitando a providência de Deus. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, olha, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Isso parece um pouco estranho, irmãos. A primeira vez que a gente lê esse texto, a gente estranha um pouco, porque a gente sabe que Deus sempre disse que haveria rei em Israel. Deus já tinha falado isso desde que ele fez uma aliança com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 17, versículo 6, Deus, quando faz um pacto com Abraão, ele diz assim: farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Ou seja, no começo, nascedouro da nação de Israel, Deus já tinha dito, vai haver reis em Israel. Em Deuteronômio, capítulo 17, inclusive, Moisés, orientado por Deus, estabelece como é que esse rei deveria se comportar. Por que é então que agora que o povo pede um rei, por que é que Samuel fica chateado? E mais, por que é que Deus diz assim, eles estão me rejeitando? Por que é que não seria esse o momento de ter um rei? Por causa, irmãos, da motivação. Haveria de ter um rei. O problema aqui que o Senhor entende que ele está sendo rejeitado não é porque ele não queria que houvesse um rei. É porque as pessoas, na realidade, estavam duvidando da providência de Deus quanto a manter um líder, quanto a ter um líder. As pessoas não estavam esperando Samuel morrer e ver como Deus iria conduzir esse processo para que houvesse um outro líder, como tinha acontecido diversas outras vezes. Eles queriam tomar logo a direção e dizer assim, olha, os filhos de Samuel podem nos dar muito trabalho, vamos tentar resolver logo aqui. Irmãos, quantos de nós também não pensaríamos assim, né? Eu fico pensando sobre mim mesmo, sabe? Se eu estivesse naquela situação do povo de Israel, certamente eu seria um daqueles que ia lá procurar Samuel e dizer, Samuel, assim, um indicativo do que está para acontecer não é muito bom. Você está velho, você foi um excelente líder, mas você está velho, e você colocou seus filhos para assumir as suas funções, mas eles são ímpios, eles recebem suborno, eles não são leais nem ao povo nem a Deus. Rapaz, vamos pensar em alguma outra coisa? Possivelmente, irmãos, eu seria uma dessas pessoas. Mas vejam que Deus entende isso, que talvez na nossa visão fosse precaução, né? Na nossa visão hoje, talvez isso fosse uma precaução. Samuel está velho, ele foi um grande líder, os filhos dele não são, já estão começando a assumir a liderança. A gente precisa se precaver, pensar em alguma coisa. Mas Deus entende que o que eles estavam fazendo, na realidade, era não confiando na providência de Deus. Como é que a gente sabe disso, irmãos? Apenas porque Deus falou. Se não existisse o pronunciamento do Senhor aí no versículo 7 dizendo isso, nenhum de nós poderia afirmar isso, porque nós não conhecemos o coração das pessoas. A gente não sabe o que está se passando. A gente não conhece as motivações e, inclusive, somos proibidos biblicamente de falar sobre essas motivações das pessoas. Mas Deus pode falar porque Ele conhece o coração, a motivação, Ele sabe que o que as pessoas de Israel estavam fazendo não era precaução, não era, a ideia deles não era assim, rapaz, a gente precisa pensar em um modo de tornar isso melhor. Na realidade, o que eles estavam fazendo era rejeitando a Deus. E foi o próprio Deus quem disse isso. Eu não poderia dizer, você não pode dizer isso de outra pessoa, a não ser que essa pessoa lhe diga, mas Deus pôde dizer isso e disse, porque era exatamente isso que estava acontecendo. Então Deus diz, eles estão rejeitando a mim, estão rejeitando o meu reinado. Poderia ser que Deus fosse providenciar um rei naquele momento? Poderia ser, irmãos. Não tem problema com isso, não. Poderia ser mesmo. Mas a intenção deles não era se submeter a um reinado de Deus. A intenção do coração deles está muito clara aí no versículo 20. Nesse mesmo capítulo, capítulo 8, aí, 1 Samuel, versículo 20. O versículo diz assim, seremos como todas as outras nações.
A motivação principal no coração daqueles anciãos, daqueles líderes que procuraram Samuel, era: nós queremos ser iguais a todo mundo. É só isso que a gente quer. A gente não quer ser esse povo diferente, não. A gente quer ser igual. É por isso que Deus diz que eles estão rejeitando o Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus escolheu aquele povo como um povo dele. O povo de Israel era para ser um povo diferente. Era para ser um povo separado, um povo santo. Inúmeras vezes nós entendemos a palavra santo apenas no sentido de puro. Tem esse sentido também, mas o sentido mais radical, mais original da palavra, na realidade, é de separado. Então, o povo de Israel era para ser um povo separado, era para ser um povo diferente mesmo. Deuteronômios, capítulo 14, os versículos 1 e 2, vejam que Deus deixa isso muito claro. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a cabeça, nem rapem a parte da frente da cabeça, por causa de algum morto. Era um costume das pessoas. O problema aqui, irmãos, não está exatamente em fazer um corte ou em rapar a cabeça, mas o que eles faziam, as nações ao redor, as pessoas ao redor faziam isso por causa de algum morto. E Deus diz: vocês são filhos do Senhor, o seu Deus, então não façam isso. Versículo 2, Deuteronômio capítulo 14, versículo 2. Porque vocês são povo santo, ou seja, vocês são separados, vocês são diferentes ao Senhor, seu Deus. E o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para que eles serem o seu povo próprio. Então, é verdade, o povo de Deus é um povo diferente. Às vezes, pessoas ímpias, né, pessoas que não conhecem a Cristo, nos acusam de dizer assim: então vocês são diferentes, vocês se sentem diferentes dos outros, se sentem melhores do que os outros. Nós não nos sentimos melhores, irmãos, mas nós precisamos nos sentir diferentes, porque nós somos mesmo. Nós não podemos ter um comportamento como todo mundo tem. Aquilo que talvez seja muito comum para outras pessoas, para outras nações, para pessoas que não conhecem a Cristo, para a gente não é. Por quê? Porque nós somos o povo do Senhor. Nós vivemos segundo a orientação da palavra de Deus e não segundo aquilo que é o costume geral. Quem nunca conversou com um filho adolescente e o filho dizendo assim: não, pai, todo mundo faz. Mãe, todo mundo faz isso. Será que só eu que não faço? Eu sou algum extraterrestre? E quantos pais, irmão, já não disseram: você é um extraterrestre mesmo. É assim mesmo. Eles podem fazer, eles têm esse tipo de comportamento. Eles são pessoas do mundo. O reino deles é desse mundo. Quem guia o coração e o desejo deles, segundo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, é o príncipe desse mundo. É o desejo, apenas fazem apenas aquilo que eles desejam no seu coração. Não é o que acontece com a gente. Nós somos um povo separado, nós somos um povo diferente, mesmo. E não é porque nós somos melhores, irmãos. É porque Deus nos separou. Só por isso. Foi ele que nos separou. Como ele disse aqui em Deuteronômio 14, 1 e 2. Ele pegou um povo, tirou do meio dos outros, como ele tirou Abraão, lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, disse: Abraão, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu vou mostrar a você. Ele está separando Abraão. Depois ele pega o seu povo que está lá no Egito e tira do meio do Egito e coloca em uma outra terra. Ele mais uma vez separa o seu povo. Então, constantemente, Deus está lembrando ao seu povo, lembrando a mim, a você, que sim, nós somos um povo diferente, nós somos um povo separado. Você pode chamar isso de extraterrestre, você pode chamar isso de fanático, você pode chamar do que você quiser, contanto que eu e você entendamos que nós somos santos, ou seja, somos separados daquilo que é comum, daquilo que é normal, daquilo que é ordinário. E eu estou falando ordinário no sentido de ser comum, né? No sentido de não prestar, não. Coisas que as pessoas no mundo fazem e que são comuns para elas, são normais, não tem problema nenhum. Inúmeras vezes, para nós, não são. Por um motivo só. Nós somos povo de Deus. O povo de Israel procura, os anciões, os líderes de Israel, procuram Samuel e dizem: nós seremos como todas as nações, a gente só quer um rei. A gente não está querendo inventar moda. A gente não está querendo nada demais. A gente não quer nada. A gente só quer ser igual a todo mundo é. E é aí que residia o problema.
É por isso que Deus diz aí, 1 Samuel 8:7, ele diz, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Não é você não se preocupe não, eles estão rejeitando a mim. Eles estão dizendo, eu não quero ser esse povo separado, eu não quero ser esse povo diferente, eu quero ser igual a todo mundo, eu quero vestir o que todo mundo veste, ir nas festas que todo mundo vai, fazer tudo exatamente como todo mundo faz, porque eu sou uma pessoa igual a todo mundo. Se nós não conhecemos a Cristo, sim, não tem problema nenhum. Mas se somos de Cristo, então nós somos separados. Nós somos realmente um povo diferente. E tentar viver de uma outra forma, irmãos, seria não ser povo de Deus. Quando o Senhor Jesus ora por nós, né? O Senhor Jesus orou por você, orou por mim, e o apóstolo João registrou isso, capítulo 17 de João, versículos 14 a 17, o Senhor Jesus reforça essa ideia. Ele orando ao Pai, na sua oração sacerdotal, ele diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, nós somos ETs. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, isso precisa ficar muito claro para a gente. Quando as pessoas do mundo nos atacam, pessoas que não têm a Cristo nos atacam, elas distorcem esse sentido de santidade para dizer assim, não, você se sente especial, você se sente melhor. E como a gente não se sente nem especial, nem melhor, nem superior a eles, nem coisa parecida, a gente na mesma hora diz assim, não é assim que a gente pensa. Só que ao fazer isso, a gente acaba perdendo de vista essa verdade. Nós não somos daqui. Não somos, nós não somos iguais a eles, nós não podemos viver iguais a eles, nós não podemos ter os mesmos gostos, os mesmos prazeres, as mesmas diversões, as mesmas liberdades, não podemos. Se somos povo de Deus, é como o Senhor Jesus orou aqui. Nós não somos desse mundo, exatamente como ele também não é. Veja que é o próprio Cristo que diz isso. Ele diz, Pai, eu não sou do mundo, eles também não são. Por isso eu oro ao Senhor. Eu peço ao Senhor que os guarde. Eu não estou nem pedindo ao Senhor que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que mal seria esse? Principalmente, irmãos, o mal que o povo, os anciãos de Israel estão dizendo a Samuel, quando eles dizem em 1 Samuel 8:20, seremos como todas as nações. Esse é o pior mal que eu e você podemos enfrentar, porque isso significa que nós estamos querendo nos unir ao mundo. A palavra de Deus, primeira carta de João, diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem outro jeito, irmãos. Ou nós somos diferentes e somos iguais a Cristo, que não é do mundo, e somos amigos de Deus, ou nós somos iguais às pessoas do mundo, o mundo não nos odeia, pelo contrário, nos ama, porque nós somos parte dele, e aí somos inimigos de Deus. Era isso que os anciãos e os líderes de Israel queriam. Eles queriam ser igual a todo mundo. Eles estavam rejeitando, na realidade, a soberania de Deus sobre a vida deles, o cuidado de Deus sobre a vida deles. Quando eles fazem isso, irmãos, eles correm um sério perigo. E o Senhor diz a Samuel para alertar eles, né? A partir do versículo 10, se você puder acompanhar, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 10, vejam como seria esse rei, né? Como é que o rei iria reinar sobre eles. Diz assim, este rei este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Versículo 11, né? Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros para que corressem na sua frente. Ele porá alguns por capitães de 1000, outros por capitães de 50, para lavrar os campos dele e para fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para o seu carro. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais. Ficará com 1/10 dos cereais, das uvas que vocês escolheram para dar aos oficiais dele. Também tomará os seus servos, as suas servas, os melhores jovens, os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 do rebanho de vocês.
e vocês serão seus servos. Irmãos, isso é uma descrição terrível, terrível. Veja a partir do versículo 11 até o versículo 17, quantos verbos existem que denotam que alguma coisa está sendo tirada, tomada, levada de você. Ele diz no versículo que vai tomar os filhos, que vai tomar as filhas, que vai tomar os seus bens, que vai ficar com o melhor da sua lavoura, que vai ficar com o 10º do que você tiver, que ele vai dar aos seus oficiais. Ou seja, ele vai pegar o melhor do seu trabalho, o melhor que você tem, o melhor do seu esforço para a manutenção dele, da sua vida real e do seu palácio. É isso que vai acontecer. É isso que Deus está dizendo. É esse tipo de rei que vocês querem. É isso que vocês estão pedindo. E ele ainda alerta, né? Versículo 18. Naquele dia, vocês vão clamar a mim por causa do rei que vocês escolheram. Mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Irmãos, e eles não ouvem ao Senhor. É interessante, né? O versículo 18 diz que Deus não vai ouvi-los no dia que eles clamarem. Aí no versículo 19 já diz que eles não ouvem ao Senhor agora. A gente não vai ouvir agora já. Nós queremos um rei. Não tem isso não. Não, nós queremos um rei, nós queremos ser como todo mundo. E pronto. Nós não queremos outra coisa. É exatamente isso que acontece, irmãos. Quando eles rejeitaram o Senhor, o rei que eles tiveram, e todos os reis foram assim, daí em diante. Desde que o reino foi unificado, né, sobre os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão foram os 3 primeiros reis, enquanto Israel era unificado, as 12 tribos em um único reino. Depois Israel se divide, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, e os primeiros reis do reino dividido são Roboão e Jeroboão. Mas todos eles, irmãos, tiveram exatamente esse tipo de comportamento. Todos eles. Esse tipo de rei que os israelitas estavam pedindo, que era igual às nações ao redor, eram reis que tomavam, que levavam e que ficavam com o melhor. E colocava tudo ao seu serviço. Era assim que acontecia. Eles iriam lutar as suas guerras? Iriam. Mas Deus vinha providenciando pessoas para isso, irmãos. Nós estudamos o livro de Juízes. Nós estudamos 12 juízes que Deus levantou para ir à frente do povo de Israel quando foi necessário. No momento em que Deus quis levantar um líder para guerrear as guerras de Israel, Deus fez isso. Mas agora o povo diz, não, a gente quer um rei. É um rei que a gente quer. Eu queria ler para vocês o primeiro livro de Reis, o capítulo 5, o versículo 13. Vejam os preparativos para a construção do templo do Senhor que Salomão faz. Capítulo 5, versículos 13 a 16 do primeiro livro de Reis. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados de todo Israel, num total de 30.000 homens. Ele os levou ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano trabalhando de forma forçada para Salomão, e 2 meses cada um em sua casa. Um mês trabalhando e 2 meses em casa. Trabalho forçado. E Adonirão dirigia a leva. Salomão também tinha 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam nas pedras nas montanhas. Esses 70 e 80.000 já não eram israelitas, eram povos conquistados. Mas os primeiros 30.000 que ele está se referindo lá em cima eram israelitas, irmãos. Israelitas que haviam pedido, eram descendentes, né, daqueles que alguns anos atrás tinham pedido um rei. Aqui é o reinado de Salomão, então já tinha passado 42 anos do reinado de Saul, mais 40 anos do reinado de Davi, tinha mais ou menos entre 90 e 100 anos esse momento aqui. Mas 30.000 homens, eles eram levados para o Líbano, ficavam lá trabalhando um mês para Salomão, depois voltavam, passavam 2 meses em sua casa e depois iam de novo. Era exatamente aquilo que Deus tinha dito através de Samuel. Esse tipo de rei só iria tomar. Capítulo 6 desse mesmo livro, primeiro livro de Reis, diz que Salomão levou, irmãos, 7 anos para edificar o templo do Senhor. Foram 7 anos assim. Mas não foi só para edificar o templo. Depois Salomão levou 13 anos para edificar o palácio dele.
Está aí no primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 1. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. 13 anos. 7 do tabernáculo, do templo, e agora mais 13. 20 anos. E vocês acham que o trabalho acabou aí? Não acabou, irmãos. O imposto em Israel era extremamente pesado. Quando Salomão morre e o filho dele vai assumir, Roboão, um grupo de homens procura Roboão, liderados por um outro, né, chamado Jeroboão, procuram Roboão, está em 1 Reis, capítulo 12, no versículo 4, e dizem assim: o seu pai nos impôs um pesado jugo, e esse jugo era tributário mesmo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Veja o que a nação de Israel, depois de anos e anos, tendo Salomão como rei, servindo no trabalho forçado, tendo suas filhas, seu dinheiro, sua lavoura, tudo levado para sustentar o palácio, sustentar seus oficiais, o que é que eles dizem? Roboão, por favor, não seja como seu pai. Alivie sobre nós o jugo que seu pai colocou. Só que Roboão não faz isso. Roboão toma conselho com os jovens amigos dele, e aí respondem ao povo assim, está aí no capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12, os versículos 10 e 11. E os jovens que haviam crescido com ele, com Roboão, né, respondem o seguinte: diga o seguinte a este povo que se queixa do jugo pesado que o seu pai lhes impôs e que lhe pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Foi essa palavra de Roboão para o povo reunido. E foi essa palavra, irmãos, que que marcou o momento da divisão do reino. É naquela hora que as pessoas dizem assim: que parte temos nós com a casa de Davi, com a dinastia de Davi? E o reino se parte ali. 10 tribos seguem Jeroboão e 2 tribos apenas ficam com Roboão. Era isso que eles estavam pedindo. Era isso que um rei iria fazer. Nós olhamos para o reinado de Salomão e foi um reinado extremamente abençoado, eu não tenho dúvida disso, mas os impostos eram extremamente pesados, irmãos. Os trabalhos forçados eram terríveis, terríveis. Quando nós abrimos mãos de servir ao Senhor, de querer a vontade dele para a nossa vida, inúmeras vezes nós enfrentamos isso, irmãos. Nós enfrentamos esse tipo de situação que o povo enfrentou. Quando eu estava lendo esse texto, lendo tudo que Salomão fez, lendo a descrição, né, que Deus faz para Samuel e Samuel para os anciãos e líderes de Israel, sobre como o governante se comportaria, é impossível não lembrar do nosso país. E eu estou falando do Brasil porque é onde eu moro. Não estou dizendo que o outro é melhor do que o nosso, não, que tem uma situação diferente, porque os outros também têm problemas. Mas quantos meses nós trabalhamos por ano para sustentar o governo? Quantos meses nós trabalhamos para poder bancar as lagostas que são servidas no Palácio do Planalto? Quantos meses nós trabalhamos para sustentar o combustível que todo o Congresso Nacional, deputados e senadores gastaram absurdamente num período de pandemia, onde os carros deveriam estar parados, mas milhares e milhares de notas de combustível foram apresentadas? Quanto nós fazemos por isso? Nós acabamos de declarar o imposto de renda agora, e eu tive que pagar um valor considerável, além de tudo o que já foi retido no decorrer do ano. Governos humanos, irmãos, se comportam assim. Eu fico pensando como, algumas vezes, nós somos ímpios, né? Como algumas vezes a gente se comporta como pessoas sem fé, quando a cada 4 anos nós ficamos na esperança de que vai surgir um salvador da pátria. E a gente pensa assim: não, vai ser. Quando é alguém que está da esquerda, a gente pensa: não, é o cara da direita, esse aí vai livrar a gente agora de tudo isso. Quando o cara da direita está lá e faz tudo que
todo governante faz, a gente diz, não, vai ser o da esquerda agora, vai ser o do centro, vai ser o de não sei quem. Ou seja, a gente continua colocando esperança em homens. E sabe o que esses homens continuam fazendo? Eles fazem uma reforma da Previdência e aí dizem assim, nós vamos copiar o modelo que deu muito certo, que tem dado muito certo na Suécia. Mas a única coisa que eles copiam da Suécia é o modelo de aposentadoria. Todo o modelo administrativo que torna a Suécia um país de primeiro mundo, não há nenhum tipo de esforço para que seja feito dessa forma. Apenas a aposentadoria. Só isso. Então, é difícil ler aquele texto que Samuel fala para os anciãos sem lembrar de tudo que acontece com a gente. O quanto nós somos roubados, dilapidados, dia após dia, após dia, após dia. Eu acho que isso serve, irmãos, para lembrar a mim e a você que nós não devemos esperar de governantes humanos coisas que só poderemos receber de um rei eterno. Somente isso. Nós, inúmeras vezes, enfrentamos esse tipo de coisa, de tristeza e de decepção, porque nós colocamos a nossa esperança aonde não deveríamos colocar. Nós não deveríamos, irmãos, colocar nossa esperança em nenhum presidente da República. Não deveríamos colocar nossa esperança em nenhum pastor, em nenhum presidente de empresa. Não deveríamos colocar esperança em ninguém a não ser em Cristo. Não estou dizendo para não confiar nas pessoas, mas o tipo de esperança que pode trazer paz e tranquilidade ao meu coração e ao seu, a gente só pode depositar em Cristo, irmãos. Ninguém pode suprir, ninguém pode fazer isso. Nós precisamos de um rei como o Senhor Jesus. João capítulo 13, João narra os últimos dias de Cristo, né? Esse é o momento da última ceia. Veja a conversa e a atitude que Cristo, verdadeiro rei, tem com os apóstolos. João capítulo 13, a partir do versículo 12. Ele diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olhe, o modo de conduzir, o modo de liderar é dessa forma. Ele lava os pés dos discípulos e diz assim, vocês dizem que eu sou mestre, que eu sou Senhor, não dizem? E ele diz assim aos discípulos, eu sou mesmo, eu sou. O fato de, não se enganem, o fato de estar lavando os pés de vocês não quer dizer que eu não sou mestre, não quer dizer que eu não sou Senhor. O que quer dizer é que um mestre e um senhor podem fazer isso. E ao fazer isso, ele não está se humilhando, ele não está se rebaixando, ele não está nem deixando de ser senhor para ser servo. Irmãos, vejam que interessante. O Senhor Jesus diz assim, olha, em verdade eu digo a vocês que o servo não é maior do que o seu senhor. O que Jesus está dizendo é, eu estou fazendo isso, mas eu ainda sou maior do que vocês. Eu ainda sou Senhor. Eu estou lavando os pés de vocês, mas eu sou maior do que vocês. É isso que ele está dizendo. Porque na nossa cabeça é assim, se o meu líder caminha comigo, fala a minha língua, vive comigo, então ele não é meu líder. Então ele não é aquele que está numa condição diferente. Está. É isso que Cristo está dizendo. Ele diz, eu não deixei de ser Senhor, eu não deixei de ser mestre. Aquele que é enviado não é maior do que aquele que enviou. Aquele que enviou é o maior. Aquele que é mestre está numa situação diferente. Ele diz, mas eu sou o mestre que lava os pés de vocês. Marcos registra outra fala de Cristo que mostra o tipo de rei e senhor que ele é. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É esse tipo de rei, irmãos, que eu e você precisamos esperar. Então, cada vez
que você estiver frustrado com algo que o presidente da República fez, cada vez que você estiver contrariado com alguma atitude do governador do estado, do prefeito da cidade, cada vez que você estiver chateado com a direção que o pastor tomou, que o seu pai na sua casa tomou, olhe para Cristo. Olhe mesmo, sabe? E lembre que todos esses homens são falhos. E eu não estou dizendo com isso para você desculpar o erro de ninguém. Eu só estou dizendo que, com isso, ao olhar o erro e a falha dessas pessoas, você não perca a esperança de que haverá um rei que não vai falhar, porque esse rei existe, e é o próprio Senhor Jesus. E um dia o seu reino se estabelecerá sobre todo o mundo, sobre todo o universo. Todo o universo, irmãos, se curvará diante dele. Um rei justo, como disse o profeta Isaías, ele jamais iria pisar numa cana que já está quebrada. Ele jamais iria apagar aquele pavio que já está ali fumegando, que nem fogo não tem mais, só aquela fumacinha. Ele jamais chegaria para apagar. O Senhor Jesus é esse rei que se compadece de nós, que entende a nossa condição. Como diz o salmista no Salmo 103, ele sabe que nós somos pó. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Senhor. É nele que deve estar depositada, irmãos, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança de dias melhores, de atitudes corretas. Então, quando eu e você precisarmos eleger lideranças, e nós precisamos mesmo, que nós possamos olhar ao Senhor, buscar a Deus, que nós não venhamos a pensar assim, não, está na hora de substituir o pastor da igreja, o coronavírus levou, ele foi para outra igreja, ou sei lá o quê, está na hora de substituir o pastor, vamos analisar currículos, vamos receber currículos, e pedir a Deus que ele não acrescente mestrado e um doutorado que ele não tenha, né? Mas, assim, vamos analisar currículos, vamos fazer uma espécie de seleção, tipo as empresas fazem, para analisar qual é a melhor pessoa. Isso não é o modo de escolhermos pessoas que vão liderar a casa de Deus. Isso é feito com oração, isso é feito com jejum. Aos domingos nós estamos lendo o livro de Atos, né? E nós vemos quando Paulo e Barnabé voltam pelas cidades que eles já tinham evangelizado e plantado algumas igrejas, e que é com jejum e oração que eles elegem os presbíteros. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós fazemos isso porque nós reconhecemos que quem reina sobre nós é o Senhor. Nós sabemos que o Senhor não vai reinar entre nós ainda com um corpo físico, como acontecerá um dia. Por enquanto, ele reina entre nós através de pessoas. Então, o que é que nós fazemos? Nós oramos, nós jejuamos, suplicando a ele que ele escolha a pessoa que ele quer, que esteja à frente da igreja, que ele escolha a pessoa que ele quer, que esteja à frente do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Ao fazermos isso, nós não estamos copiando as nações. Nós estamos nos portando como um povo separado, que somos. Um povo diferente. Um povo que não é desse mundo e, por isso, não pode se comportar como o mundo se comporta. Que o Senhor te abençoe, te dê graça. Que o Senhor lhe ajude a entender que você é diferente mesmo, irmão. Você é diferente. Você não pode viver como o mundo vive porque você não é desse mundo. A não ser que você seja. Se você é deste mundo, então, viva mesmo. Viva porque é o seu modo de vida. Mas se você é de Cristo, não viva como esse mundo. Se você é de Cristo, não tenha esperanças de uma liderança que não falha, que não erra, porque há somente um rei que não erra. Há somente um Senhor. Se você é de Cristo, sempre que você precisar de um líder, de um rei, busque isso em oração diante do Senhor. Busque isso com uma atitude de submissão à vontade de Deus. Não como os anciãos e os líderes de Israel, que rejeitaram no seu coração a soberania de Deus sobre eles. Pelo contrário, se curve diante do Senhor e peça a Ele que levante o líder que Ele quiser, segundo a vontade dEle. Vamos orar e agradecer a Deus por sua palavra? Senhor Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor, porque algumas vezes nós temos mesmo, Pai, rejeitado a Tua soberania sobre as nossas vidas.
o teu reinado perfeito sobre as nossas vidas. Algumas vezes, porque os nossos líderes falham e pecam, nós achamos que talvez seja melhor ter líderes como as nações têm. Talvez seja melhor escolher líderes como o mundo escolhe. Deus nos guarda disso, Pai. No nome de Jesus, nos guarda, Senhor. Ajuda-nos a entender que os líderes falham mesmo, mas se eles falharem e se eles não estiverem mais aqui, nós vamos nos colocar diante do Senhor para que o Senhor levante um líder segundo o seu coração e para a glória do teu santo nome. Nos ajuda, nos dá um coração paciente e submisso à tua vontade, Pai. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.